E se a gente te contasse que a raiz de muitos problemas de saúde mental não está na química do cérebro, mas sim na sua energia? Pois é, essa é a ideia central por trás do livro Energia Cerebral. A gente vai mergulhar em como a maneira que o nosso cérebro se alimenta pode ser a verdadeira chave para o bem-estar. Vamos começar com uma pergunta que pode parecer meio estranha no início. E se a chave para a saúde mental estivesse na cozinha? Parece radical, né? Mas é exatamente essa porta que a ciência está começando a abrir e os resultados são surpreendentes. O que a gente está vendo nascer aqui é uma verdadeira mudança de paradigma. É uma forma completamente nova de entender a saúde mental, conectando ela diretamente com a nossa alimentação. Isso desafia décadas de pensamento tradicional na psiquiatria. E aqui está a tese central, de forma bem direta. A ideia de que os transtornos mentais são, na sua essência, transtornos metabólicos do cérebro. Ou seja, não é só sobre química cerebral, é sobre como o cérebro gera e usa energia. Vamos colocar as duas visões lado a lado para entender melhor. A visão tradicional foca muito em desequilíbrios químicos, nos neurotransmissores e na genética. Já a visão metabólica, essa nova abordagem, muda o foco para como o cérebro de fato produz e utiliza sua energia. Ela sugere que o metabolismo é na verdade o ponto em comum onde todos os fatores de risco, da genética ao estresse, se encontram. Para a gente entender como isso funciona na prática, a gente precisa conhecer as verdadeiras usinas de energia das nossas células. Vamos falar sobre as mitocôndrias, que são a peça-chave por trás de toda essa teoria metabólica. Mas antes, vamos só alinhar os conceitos rapidinho. Metabolismo, de um jeito bem simples, é o processo pelo qual o nosso corpo transforma tudo que a gente consome, comida, água, oxigênio, na energia que a gente precisa para se manter vivo e funcionando. É a base de tudo. E quem é que comanda esse show todo? Elas, as mitocôndrias. Pensa nelas como as pequenas usinas de energia dentro de cada uma das nossas células. Elas são as principais reguladoras do nosso metabolismo e da produção de energia do corpo. Então, aqui está o ponto crucial. Quando essas usinas de energia não estão funcionando bem, as células do cérebro, que são as que mais consomem energia no corpo, ficam sem combustível. E essa falta de energia, esse déficit, pode se manifestar justamente como sintomas de depressão, ansiedade, névoa mental e outros transtornos. Ok, então se o problema é falta de energia, como é que a gente pode reabastecer o cérebro de um jeito mais eficiente? É aí que entram algumas intervenções bem práticas, como o jejum e a cetose, que podem dar um suporte direto para a função cerebral. O jejum é muito mais do que só ficar sem comer. É um processo biológico super inteligente. Quando a gente faz uma pausa na alimentação, o corpo começa a usar as reservas de gordura para ter energia. Isso aciona um processo chamado autofagia, que é tipo uma limpeza celular, uma faxina interna que remove as mitocôndrias danificadas e estimula a renovação delas. Em resumo, o jejum funciona como um poderoso botão de reset para as nossas mitocôndrias. Ele ajuda a melhorar a saúde e a eficiência das nossas pequenas usinas de energia celular. Isso nos leva a uma comparação importante de combustíveis para o cérebro. A glicose, que vem dos carboidratos, pode ser uma fonte de energia meio instável, com picos e vales. Já as cetonas, que o corpo produz durante o jejum ou numa dieta cetogênica, são uma fonte de energia muito mais estável e eficiente. E o mais importante, elas conseguem contornar a resistência à insulina e alimentar as células cerebrais diretamente. Isso estabiliza a energia das mitocôndrias e ajuda a melhorar muitos sintomas psiquiátricos. Mas, olha, a conversa não termina no cérebro. Agora a gente vai olhar para um aliado surpreendente na saúde mental, o nosso intestino. Muitos cientistas já chamam ele de o segundo cérebro. É que o nosso intestino abriga trilhões de micróbios, que formam um ecossistema incrível. E essa comunidade, o nosso microbioma, produz substâncias essenciais, como neurotransmissores, hormônios e moléculas que viajam pelo corpo e afetam o cérebro diretamente. É uma via de comunicação de mão dupla que influencia nosso humor, nossa ansiedade e até nossa resiliência emocional. E como a gente alimenta bem esse nosso segundo cérebro? Com fibras. Fibras de frutas, vegetais e grãos integrais. Elas servem de alimento para os micróbios bons do intestino. Esses micróbios, por sua vez, transformam as fibras em butirato, que é um combustível de primeira linha para as nossas mitocôndrias. Ou seja, na prática, quando comemos bem, não estamos só nutrindo o corpo, mas também alimentando um ecossistema inteiro que sustenta a energia do nosso cérebro e o nosso humor. Toda essa ciência nos leva a uma mensagem muito poderosa de esperança e principalmente de ação.
Entender essa conexão entre metabolismo e cérebro nos dá ferramentas concretas para a gente mesmo poder trilhar um caminho em direção ao bem-estar. E isso não é só teoria, não. Olha só este depoimento real e impactante de Jane Ellison Bazuki sobre a recuperação do filho dela. Foi só quando ele começou uma terapia metabólica cetogênica que ele recuperou sua mente e sua vida. Isso ilustra perfeitamente o objetivo final. Essas intervenções metabólicas não são uma solução rápida. Elas apoiam uma cura a longo prazo, dando para as nossas células mitocôndrias mais saudáveis e eficientes, construindo assim uma resiliência emocional que vem de dentro para fora. E assim, a gente encerra esta análise voltando à nossa pergunta inicial, mas agora com uma profundidade totalmente nova. A jornada para o bem-estar mental poderia de fato começar no prato? As evidências mostram que essa é uma possibilidade que merece, e muito, a nossa atenção.